Oi, gente, me chamo Ana Raquel, sou estudante do curso de odontologia na Unifacisa e hoje daremos início à nossa segunda temporada do CrânioCast. E para abrir a nossa temporada, trouxemos o assunto de osteologia e miologia da cabeça e do pescoço. Oi, gente, me chamo Natália, também sou apresentadora aqui do CrânioCast e também sou aluna de odontologia da Unifacisa. E hoje estamos aqui com a especialista Beatriz Rodrigues. Oi meninas, tudo bem? Oi gente, meu nome é Beatriz e eu vou falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante dentro da saúde e principalmente na odontologia. Vou passar um pouquinho para vocês do que eu estudei e do que eu sei, né? Vou começar falando sobre o crânio e aí se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer e aí a gente vai desenrolando. O crânio ele é composto por 22 ossos. Esses 22 são divididos em dois grupos, que é o neurocrânio e o viscerocrânio. Eu já vou atrapalhar com a pergunta. Qual é a função do crânio? O crânio tem a função de proteger o encéfalo e de proteger os sistemas, o início dos sistemas, né? Do respiratório, do digestório e dos sentidos especiais, que é a audição, o olfato, a visão. E já atrapalhando também, queria saber o que são essas divisões que você comentou. Do neurocrânio e do viscerocrânio, Isso, né? O neurocrânio, eles têm 8 ossos, que são os da parte de trás do crânio, que formam a caixa craniana, né? São o etmoide, o esfenoide, o frontal, o occipital e os parietais. E o temporal, né? Sim. E dentro desses, o parietal e o temporal tem 2, cada um. Por isso que são 8. A gente confunde, né? Porque eu mesma antes pensava que não, são só 6. Mas aí quando a gente vai estudando... Tem o par, né? Tem o par. E o viscerocrânio tem 14 ossos, que são a maxila, a mandíbula, os zigomáticos, os nasais, os lacrimais, as conchas nasais, os palatinos e o vômer. Aí já é bastante coisa, né? E também existem os pares deles, que são as conchas nasais, os zigomáticos e as maxilas, que as maxilas são 2. Entre esses ossos, a gente tem suturas, que são articulações fixas, só que tem um porém. Tem uma articulação, que é a articulação temporomandibular, a famosa ATM, que ela não é fixa, ela é móvel. Ela ajuda na fala, é fundamental para a fala e para a mastigação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os acidentes ósseos, que não são traumas. São reentrâncias, saliências e aberturas. O que são as reentrâncias, as saliências e as aberturas? As reentrâncias são chamadas também de incisuras e alojam órgãos, vasos e nervos. As saliências também podem ser chamadas de processos e permitem a fixação dos músculos, das fáscias e dos ligamentos. E as aberturas também são chamadas de forames, aqueles que têm uns furinhos, sabe, no crânio? Sim. Eles permitem passagem de vasos, nervos e até partes de órgãos. Os ossos são unidos por suturas, como eu disse. E a gente tem a sutura sagital, que une os dois parietais. A gente tem a sutura coronal, que une o frontal com os dois parietais. A gente tem a lambidoide, que une os parietais com o occipital, lá atrás. Tem a escamosa, que une o temporal e o parietal. E assim vai. Tem várias suturas, e aí a gente não vai conseguir aprender assim, não só falando assim tão rápido, né? Tem que ser um estudo mais aprofundado, né? Com mais tempo. Isso. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os ossos do crânio, que tem o frontal, que é a parte anterior do crânio, a parte da frente, e se articula com os ossos nasais através da sutura frontonasal, que é mais uma sutura que não comentei antes, mas... E ele se desenvolve, o frontal, ele se desenvolve como um osso pá. Só que aí tem até tinha uma sutura, só que com o tempo, a partir dos 2 anos de idade, ele vai sumindo. Algumas pessoas ainda ficam com essa sutura, mas é bem difícil, sabe? É bem raro. E na parte posterior do crânio, lá atrás, tem o osso occipital. Ele abriga o forame magno, que é um furo bem grande que tem, assim, não é um furo, né? É uma abertura. Cavidade, né? Isso. Que passa a medula espinal, as meninges, o nervo acessório e as artérias vertebrais. Ele é super importante
E é bem grande. Não sei se É. vocês já viram um crânio, mas Sim. Justamente porque passa muita coisa, né? É. isso. E temos o lenço esfenoide também, que é um osso único. Ele é ímpar. E se localiza na base do crânio, atrás dos olhos. Ele é fundamental para o neurocrânio e também para o viscerocrânio, que é a face e a caixa craniana. A gente vai agora passar para a coluna, que temos 7 vértebras que sustentam o crânio e o pescoço. Tem as vértebras C1 e C2, que são o atlas e o axis. Elas são únicas. Aí, o que é que elas fazem, assim, a sua função? O atlas, ele sustenta o crânio. É tanto que tem até... ele é baseado num ser místico, assim. Que ele é aquele que sustenta o mundo. Ele sustenta o crânio, sabe? Sim. E o axis permite que a gente faça esse movimento, assim. Não. Lateralidade, Isso. Uhum. Entre essas vértebras e o crânio está o osso hioide. Ele é em formato de U e é um osso que não se articula com nenhum outro osso. Agora a gente vai para mandíbula e maxila. Esses têm um papel muito importante na odontologia, que a gente vai mexer muito nessa parte, né? A maxila, ela é o maior osso da face depois da mandíbula e forma parte da órbita, da cavidade nasal e do palato. A mandíbula, e inclusive a maxila, ela é essencial para a formação do palato, né? E a mandíbula é o maior osso, é o único osso móvel que a gente tem na face. Ele é responsável pela mastigação e pela fala. E tem os músculos da mastigação, suporta os músculos da mastigação e forma a ATM, que é a articulação temporomandibular. Agora a gente vai entrar na miologia, que é o estudo dos músculos. A gente vai falar um pouquinho sobre os músculos da cabeça e do pescoço e qual a função deles, certo? A maior parte deles se origina dos arcos branquiais, dos arcos faríngeos. E, por exemplo, o primeiro arco, ele origina os músculos da mastigação, como o temporal e o masseter. E os pterigóides, né, que tem o lateral e o medial. E o segundo arco, ele dá origem aos músculos da expressão facial. Os da mastigação movem a mandíbula. E são essenciais para a gente comer, né, para mastigar. Para falar, para tudo. Isso. E temos também os músculos supraioides e os infraioides. Deus. Iode, bem difícil, né? É um pouquinho difícil de falar. Eles também complementam a função de mastigação, de fala. É super importante também. E eles ajudam na abertura e elevação da mandíbula. Já os músculos da expressão facial têm o occipito frontal, o orbicular dos olhos, os zigomáticos e o bucinador. São os que permitem a gente sorrir, franzir a testa, beijar, fazer caretas e tudo que envolve a comunicação não verbal. Você sorri e aparece. Faciais em geral, né? Muita gente, inclusive, mostra muito o que está sentindo. É bem transparente. Exatamente. Eu não falo, mas minha expressão facial deixa claro. Tem vários memes, né? Fala por mim. Isso. A língua. Tem os músculos da língua também. Possuem músculos intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos moldam a forma da língua. E os extrínsecos movem a língua. Que você levanta para cima, para baixo. E os que movem a língua tem o genioglosso, o hioglosso e o palatoglosso. Ainda no céu da boca, a gente tem os músculos do palato mole, como o levantador do véu palatino, que são essenciais para impedir que o alimento suba para o nariz, né? É super importante para a gente não... broncoaspirar, né? Isso. Já falei dos músculos da cabeça. Agora faltam os do pescoço, né? Isso. Já ia perguntar, e os do pescoço? Os do pescoço tem o esternocleidomastoide. Acho que vocês devem conhecer, que é um bem grande, que a gente tem. Até o nome já é bem grande, né? O nome já fala por ele. E ele protege os vasos profundos, como a carótida e a jugular, que são super importantes também. É bem importante não pegar neles, justamente para você não morrer, né? É. E ele
ele também delimita os trígonos do pescoço, que são as regiões anatômicas muito importantes em procedimentos clínicos e cirúrgicos. A gente também não pode esquecer do trapézio, que é um músculo super importante do pescoço, que eleva e gira a escápula. É também muito importante para quem treina e tal. Não sei se vocês que treinam também entendem. E os músculos profundos cervicais estabilizam a coluna e mantêm a cabeça ereta, certo? E, por fim, a gente tem os músculos da faringe. Eles trabalham em camadas para garantir que o ar ele vá para os pulmões e o alimento para o canto certo, para o esôfago, né? E são vários músculos, viu? Se a gente for músculos. juntar a quantidade de músculo com a quantidade de ossos, tem que ser um estudo. Coisa com força. E é super difícil, assim, passar para vocês sobre tudo que tem, sobre todos os músculos, sobre todos os ossos que tem na nossa cabeça, no nosso pescoço. E por isso eu dei uma reduzida, dei uma enxugada bastante nesse conteúdo. Porque senão a gente não iria sair daqui se a gente fosse aprender tudo agora. E é muito importante você sempre acompanhar não só a parte teórica, assim, mas tentar identificar em alguma foto, em alguma estrutura, alguma coisa, porque é bem complexo, um se parece com o outro, e às vezes a localização de um sei lá, por trás de outro, é bem complexo. Sim. Eu acho que é algo que todo mundo assim da área da saúde precisa estar atento e se aprofundar nessa questão da anatomia, né? Sim, exato. E até o músculo da mastigação masseter, ele tem uma partezinha por cima, né, do platisma, e a gente às vezes nem sabe que tem outro músculo por baixo dele. É bem complexo mesmo de saber. São muitos músculos, muitos ossos. E assim, tem músculo, tem osso lá dentro dos nossos olhos que a gente nunca viu, nem sabia que existia. Pensava, tem gente até que acha que é um único osso. Enfim. Até mesmo a gente olha assim, por exemplo, eu antes de começar o curso, eu não sabia que existe, por exemplo, vários ossos que compõem a órbita. Para mim era só uma cavidade ali, era um osso só, mas não. Depois que a gente estuda, a gente vê que são vários, é toda uma complexidade, né? Assim, por exemplo, essas estruturas mesmo, cada coisa que se liga a outra, um osso que se liga a outro, e um músculo que começa em um canto e termina em outro canto. A junção de um com a junção de outro é bem complexo. Tem pontos que a gente nem sabe que tem nome, tipo assim, as junturas aqui das estruturas, tem pontos que a gente nem sabe o nome, que a gente não saberia se não estudasse mesmo, né? E aí, assim, o estudo é essencial para a gente não fazer alguma besteira quando for fazer, por exemplo, anestesia. Quando a gente for fazer alguma coisa, é super importante saber. Até um atendimento assim, normal do dia a dia. Acho que é muito importante o profissional da área da saúde, o estudante da área da saúde ter esse conhecimento sobre a anatomia, porque não é ali só o osso, só aquele conjunto de músculos, é tudo junto e misturado e, né? E até mesmo para dar o diagnóstico, né? Que às vezes a gente chega, tô com dor aqui. Mas o paciente vai chegar e vai dizer, tô com dor aqui, mas você precisa saber. É perto do músculo ali, isso, né? Perto do músculo tal, perto do osso tal. E saber. Tem inervação, tem o que ali, né? E saber principalmente o estado de normalidade, para quando tiver uma anormalidade, a gente saber identificar, dizer, não, isso aqui não tá normal. Isso. E tem muitos nervos, né, no músculo, a gente tem que entender muita coisa, mas isso já é um assunto para próximos episódios do podcast, que se fosse ficar tudo aqui ia ficar super extenso. E agradecemos a sua participação, foi muito bom ter aqui você na nossa abertura da segunda temporada. E se você quiser fazer mais algum comentário... Não, eu queria agradecer a vocês também por ter me chamado para falar sobre esse assunto. É essencial todo mundo da saúde saber, pelo menos um pouco, sobre a estrutura, a anatomia da cabeça e do pescoço. Todos os profissionais de saúde têm que saber uma parte, e a gente principalmente, que é da odontologia. E muito obrigada por ter me chamado, por ter confiado a mim falar sobre isso. E é isso, eu quero agradecer também às pessoas que estão assistindo, porque se não fosse... A gente sempre tem que levar o nosso conhecimento cada vez mais a outras pessoas, né? Isso. Eu acho que a gente abriu com chave de ouro o nosso CrânioCast, porque é um assunto tão importante, é a base, né? É a base de tudo. E
E para a gente falar sobre inervação, sobre os sistemas, tem que saber a anatomia, né? De onde está cada coisa. Isso. E foi isso. Fechamos aqui com chave de ouro nosso primeiro episódio da segunda temporada do CrânioCast. E esperamos vocês para os próximos episódios. Tchau! Tchau.